Então, gravando, vamos começar aqui o segundo bloco. E esse segundo bloco, gente, é prático. E por que que ele é prático? Porque dinheiro é material também, e dinheiro também é material. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma caneca, eu preciso saber como usar essa caneca. Eu tenho que saber que essa caneca, eu não posso soltar aqui no chão, gente, porque ela vai se espatifar. Não é verdade? Então, que essa caneca, será que eu posso levar ao micro-ondas? Posso, ela aguenta a temperatura. Ó, a Leilinha está com a caneca ali, né, Leilinha? Então, assim, a gente, quando. Deixa eu permitir aqui a Sandra. Seja bem-vinda, Sandra. Então, quando a gente está lidando com algo que também é material, é importante a gente saber quais as regras, digamos assim, quais as leis que regem isso aqui que é material, da mesma forma com o dinheiro, com os recursos que o Senhor nos deu, mas sempre dentro daquela visão. Não fica até mais leve, considerando a visão do bloco anterior, não fica tudo mais leve? Então, assim, sem esquecer, sem entrar na neura dessa busca incessante por ser rica e famosa, influente, etc e tal, agora a gente vai falar como administrar fielmente os recursos que quem confiou nas nossas mãos, gente? O Senhor. E tudo começa da mesma forma que até o tema que a Candice trouxe, tudo começa pela consciência. Então, a consciência, de fato, é o primeiro passo para o crescimento. Mas consciência de quê? E eu criei aqui, junto com o auxílio aí da inteligência artificial, gente, até uma roda financeira, tá? E essa roda, ela traz, olha aqui, ela traz, dentro dessa visão, eu juntei uma visão humana com uma visão espiritual. Por isso que a nossa roda tem organização financeira? Tem renda? Tem gastos? Tem dívida? Tem investimentos? Tem. Realização de sonhos? Tem. Porque eu sei que a gente gosta, né, gente? E a Bíblia já diz, a gente se deleitar no Senhor, ele realiza o desejo do nosso coração. Tem aposentadoria? Tem, porque uma hora a gente também quer parar, né? Tem riscos? Tem, porque nós estamos no mundo, e Jesus falou, no mundo tereis aflições. E tem generosidade, que é ali um caráter de Deus generoso, tem também, gente. Então, e que isso aqui, que essa roda seja como um radar na vida de vocês. São aqui esses pilares. Ficou pequenininho, mas eu acredito que dá para ver. Eu vou disponibilizar depois o material no grupo, tá? Então, esses pilares, eu quero agora que vocês façam um exercício. Peguem aí papel e caneta e vocês vão dar, semelhante à ferramenta que a Candice fez na parte dela, vocês vão dar a nota de 0 a 10 para cada pilar. 0 a 10 para cada pilar, de acordo com as frases que eu vou ler e vou perguntar. E eu vou começar aqui com organização financeira. E vou perguntar: você possui, estão prontas aí com papel e caneta? Pode começar? Dani, levantou a mão. Pergunte, Dani. Oi, Rosa, bom dia. Rosa, você está mudando os slides? É porque você está falando e está escrito bloco 2. É? É. Eu imagino que você esteja mostrando a roda. Isso, garota. Para mim está mostrando a roda. Passou agora, Dani? Agora está mostrando a roda. Pronto, querida, foi bom você falar. Obrigada, viu, meu amor? Imagina. Olha, então vamos lá. Estão com papel e caneta, vão colocar agora. Você pode colocar OF, que é a Organização Financeira, aí do lado você vai colocar a nota. Quando colocar a nota, dá aquele joinha para eu saber que posso ir para a próxima, tá bom? Por gentileza. Rosa, só fica uma dúvida. O que significa organização financeira? Só para eu desenhar para mim. Eu saber quanto que eu ganho, quanto eu gasto, é isso? Exatamente. A organização financeira, Lilinha, está mais ligado a esse controle. É você ter orçamento. Ok. É você acompanhar esse fluxo de entrada e de saída. Beleza. É você saber quanto ganha, quanto gasta. Beleza.
Fechou? Foi ótimo a sua pergunta, que ficou mais claro, né? Pronto. Temos mais alguma pergunta, meus amores? Se você quiser, Então, pronto. Então, vamos lá. Então, organização financeira. Você possui um orçamento mensal estruturado? Ou seja, gente, não é contabilidade mental, que a gente já sabe que é falha. E acompanha seus gastos regularmente? Segunda pergunta desse pilar. Sabe exatamente quanto entra e quanto sai de suas contas ou de sua conta todos os meses? Costuma separar um tempo fixo com um hábito na semana ou no mês para revisar suas finanças, para administrar suas finanças, de 0 a 10? Qual é a nota que vocês dão aí para esse pilar? Ok? Podemos seguir. E o outro pilar, renda. Olha, sua renda atual cobre bem suas despesas e proporciona sobra, porque também tem outras coisas que a não ser pagar a conta, né, gente? Tem os nossos sonhos, tem os investimentos, tem a nossa generosidade. Você tem outras formas de renda além do seu trabalho principal? Existe plano ou estratégia para aumentar sua renda nos próximos anos? Qual é a nota que você dá para esse pilar renda? Vamos prosseguir. E nos gastos, você sabe para onde vai a maior parte dos seus recursos? Consegue equilibrar consumo, lazer, necessidades, sem comprometer o futuro? Ou seja, sem deixar de investir? Há gastos que poderiam ser cortados ou reduzidos sem prejudicar sua qualidade de vida? De 0 a 10, quanto você dá nesse pilar aqui para gastos? Dívidas. Atualmente, você tem dívidas em aberto? Se sim, qual percentual da sua renda está comprometido com essas dívidas? Porque tem gente que já está super endividado, né? Costuma usar cartão de crédito, empréstimos de forma planejada, ou a utilização é ali emergencial, porque realmente falta o dinheiro, e aí tá sempre, é como se fosse já um caminho pré-estabelecido. Não tem a reserva, e aí sempre vai lá e procura, tem que completar com cartão, com cheque especial, com empréstimos, e esse caminho, assim, já é meio que automatizado. E a grande pergunta, tem um plano definido para quitar dívidas existentes? De 0 a 10. Investimentos. Você já investe regularmente uma parte da sua renda? E seus investimentos estão alinhados com seus objetivos e com o seu perfil de investidora? Tem uma reserva? Tem uma reserva de resiliência? Tem uma reserva de resiliência?
De 0 a 10 nos investimentos, qual é a nota? Realização de sonhos. Você tem sonhos ou metas financeiras claras? Já começou a planejar e guardar recursos especificamente para esses sonhos, metas financeiras? De 0 a 10. Aposentadoria. Já fez cálculos de quanto precisaria para manter seu padrão de vida após parar de trabalhar? Você possui previdência privada, contribui para o INSS, ou tem outro plano de aposentadoria, mas está em execução? Há pessoas que compram imóveis e vivem, alugam depois para aquela ali ser a renda, né? Também é um plano para aposentadoria. Destina regularmente recursos pensando no longo prazo. Às vezes você tem uma previdência que ela não é privada, mas ela é no seu próprio trabalho. Às vezes você contribui e o trabalho, às vezes, até aporta também a mesma proporção que você contribui. Então, assim, você entrou, aderiu a isso, está cuidando, então, do seu futuro de 0 a 10. Riscos. Já pensou como sua vida financeira seria impactada em caso de doença, acidente ou perda de renda? Possui seguro de vida, saúde, patrimonial para proteger sua família e bens? E aí eu reforço de novo também aqui a reserva. Tem uma reserva equivalente, pelo menos, a 6 meses do seu custo de vida mensal? De 0 a 10, como é que está aqui? Generosidade. Você costuma separar uma parte da sua renda para doações, dízimos ou ajudar outras pessoas? Essa prática é feita de forma consciente e planejada, mas também sem comprometer suas finanças pessoais, ou seja, com moderação, de 0 a 10. E aí eu vou te pedir para você olhar, imaginar justamente a sua vida financeira e olhar essas notas. Como é que estão essas notas, gente? O que que elas revelam? Elas estão equilibradas? Se essa roda fosse a roda de um carro, ela rodaria bem ou ficaria toda torta? Tem alguns pilares aí que desceu muito a nota, deixando a sua roda como se fosse quadrada, indicando ali um ponto que precisa de ajuste, de atenção. Quais foram aí as três piores notas? Quais as três piores notas? Marca aí. E anota aí uma ação para melhorar a performance desse pilar. O que que você pode fazer hoje? O que está no seu controle hoje para melhorar a performance desse pilar?
Prontinho? Como foi, meus amores, fazer esse exercício? Trouxe consciência? Mas também, vocês já viram caminhos práticos que vocês podem tomar? Que bom. O Paulo, ele fala isso, que a gente precisa tomar consciência, mas não como, digamos, um Zé doidinho. Ah, eu vou mudar a minha vida financeira. Vai mudar o quê? Vou mudar tudo. Gente, tudo é muita coisa. Então, a gente precisa ir, como disse a Leila, de pouquinho em pouquinho. E por isso que é importante a gente ver em cada área, para a gente olhar focado e começar de um ponto. Começar de um ponto. E aquele ponto ir trabalhando ali, mês a mês, porque questões financeiras, gente, às vezes elas, se Deus quiser fazer um milagre, claro que ele faz. Mas, assim, em regra, é como a Leila, eu achei legal, a gente não engorda do dia para a noite. E a gente, às vezes, não se endivida do dia para a noite. É uma questão de mentalidade, é uma questão de conhecimento, é uma questão também que, então, a gente, é um processo, é como o bambu chinês. Eu achei tão interessante quando a Leila falou do bambu chinês, que eu me lembrei do poder dos juros compostos. E quando a gente começa a investir, gente, a gente olha para aquele negócio ali e vê tão pouquinho rendendo, que a gente pensa assim, menino, isso tem futuro, mas é uma construção. Gente, não tem coisa mais certa do que entender que a vida financeira é processo, é uma construção. E que, como o bambu chinês, chega uma hora que a rentabilidade começa a valer a pena, entende? A gente só não pode desistir. E em termos de dívida também, quem está em processo de endividamento também tem que ter paciência, porque é um processo. E construção de reserva. Então, gente, é ir todo mês, todo dia, toda quinzena. Eu achei tão lindo. Eu amo conversar com os Ubers. E eu peguei um Uber, 2 Ubers agora recentemente, e um me ensinou uma coisa fantástica sobre seguro. Ele é Uber, gente, ele não pode parar de trabalhar. E ele disse que contratou um seguro de proteção hospitalar. Olha que coisa linda, educação financeira. Ele o quê? Eu não posso parar, e eu contratei um seguro de proteção hospitalar. Gente, ele passou 100 dias no hospital. E se ele não tivesse contratado esse seguro, ia ser 100 dias que ele não teria recebido nada. Então, assim, como é importante a gente levar também a sério esses riscos, porque Jesus falou, no mundo, né, tereis aflições, então tem de bom ânimo. Então, assim, é uma proteção que ele fez. A outra foi o outro Uber, que eu achei super interessante. Ele disse: olha, eu queria ignorar a realidade, mas não dá. Eu comecei a ver que não adiantava eu trabalhar e só ter aquele dinheiro ali no mês. Eu tinha que ter uma reserva, porque carro quebra, a gente tem dor de barriga, a gente tem infecção intestinal. Olha, eu tive infecção intestinal, passei 3 dias sem rodar. Aí, a partir dali, eu decidi, todo dia eu rodo mais um pouquinho, ou seja, gente, a renda extra, né? Eu rodo mais um pouquinho, ele abriu uma continha, acho que até PicPay, e disse que ali, a partir dali, começou todo dia a depositar R$ 50. E ele disse, olha, a minha ideia é assim, vou depositar todo dia R$ 50 nessa conta aqui. E isso aqui vai ser minha reserva. Aí ele disse, quando terminar um mês, eu coloco isso aqui num CDB e de preferência daquele que nem mexe, que não tem liquidez imediata, né? E ele, todo mês eu vou construir um CDB para mim. Aí eu disse assim, só se lembre de deixar pelo menos aí uma reserva realmente liberada. Aí ele, é mesmo, vou adaptar. Uma parte, depois que eu construir essa reserva, é que eu vou começar a botar no CDB. Eu disse, muito bem. Mas olha aí, gente, quando a gente não faz preventivamente, às vezes as situações se impõem, e o importante é a gente aprender com as situações. O importante é o que você vai fazer, gente, a partir da agora. É isso que é o foco. Isso que é importante. Você está aqui para fazer diferente a partir da agora.
O conhecimento que você tinha te trouxe até aqui. Agora você está recebendo novos conhecimentos e você tem a oportunidade de fazer diferente, de pouquinho em pouquinho. Combinado? Posso passar, então, o tema? Então, Amiga, pode, mas eu não posso perder a chance. fale, Amiga, e assim, tu falando do Uber, desses exemplos do Uber, e essas notas que eu dei aqui, e pensando nesse contexto todo, na palavra do administrador fiel que você trouxe na parábola, e eu penso, cara, cada uma de nós temos condições de algum talento a gente tem. isso aí. Algum talento a gente tem, né, Rosa? E aí, como que eu posso fazer? Eu acho que a gente precisa pensar para multiplicar esse talento que Deus deu para a gente, né? E multiplicar, inclusive, financeiramente, fazer com que ele se torne uma renda extra, né? Uma nova entrada, seja para eu pagar uma dívida, seja para eu antecipar alguma compra, alguma coisa. E aí, falando do Uber, eu lembrei, cara, tá tudo muito ligado, né? Mas só isso que eu queria falar. Tudo isso, né, amiga? É exatamente isso, está tudo muito ligado. E a gente, quando a gente coloca isso com essa paz que a gente recebe de Deus, a gente vai fazendo sem ansiedade. Aí é que o negócio fica bom, entendeu? Sabendo que Deus é quem nos prospera, Deus é quem dá o crescimento, né? E a gente aprendendo e colocando em prática. E é o que nós estamos fazendo aqui, né? Hoje. E a pergunta não poderia ser outra. O que precisa ser mudado e por quê? Por quê? Gente, o ser humano, principalmente adulto, ele não muda se ele não vir uma finalidade, algo real, algo que faça sentido. Então, essas notas que você viu aí, essa decisão que você anotou, coloca aí do lado por que você vai fazer isso. Por quê? É porque você merece uma vida melhor, é porque você quer ser uma administradora fiel, é porque você quer ser um exemplo para os seus filhos, é porque você se ama. Por que você vai fazer isso? Por que você vai fazer isso? É muito importante, principalmente para o adulto, o seu porquê. E aí, apenas com esse diagnóstico, você vai conseguir realmente traçar, gente, um plano para a mudança na rota da sua vida financeira. E é isso que esse bloco hoje quer te ajudar a fazer. Justamente a deixar claro o que você precisa trabalhar e o que você vai colocar no seu plano, tá? E aí, o passo 2, a gente vai trabalhar, gente, sua visão de futuro. Finanças combina com planejamento. Finanças combina com planejamento. E eu tenho aprendido numa mentoria que eu estou realizando que prosperidade, gente, é para frente. Prosperidade é para frente. Então, prosperidade combina com visão de futuro. E eu quero te fazer um convite para você pensar e trazer clareza. Quais são as suas necessidades? Quais são os seus desejos? E eu vou colocar um horizonte aí, gente. Eu refleti muito para definir esse horizonte. E eu pensei para os próximos 5 anos. Porque a gente não está falando aqui só de pequenas mudanças, no sentido assim, de não desvalorizando as pequenas ações, mas a gente também está querendo construir, digamos assim, coisas, às vezes é a compra de uma casa. E a compra, eu não sei vocês, gente, mas eu trabalhei e investi 2 anos só para a entrada da casa. Então, por isso que eu coloquei aqui um horizonte de 5 anos. Imagina a sua aposentadoria. Quantos anos efetivamente de contribuição vão ser necessários? Na vida financeira, a gente precisa sair do imediatismo, precisa sair da visão imediatista.
Então, a gente precisa ter planejamento de curto prazo, sim. Visão, curtíssimo prazo, sim. Até 1 ano. Curto prazo, sim. 1 a 2 anos. Médio prazo, 2 a 5. Mas também até de mais longo prazo. Eu trouxe aqui uma coisa intermediária. E eu quero que vocês anotem. Anotem aí 2 desejos ou 2 necessidades para os próximos 5 anos. Ok, como nosso tempinho está pouco corridinho, vamos avançar. E eu vou te dizer, gente, eu fiz essa, ficou bonitinho esse mural? Gente, é inteligência artificial, tá? Você faz um prompt, descreve lá bonitinho o que é que você quer, e a inteligência artificial, ela cria o seu mural. Antes eu falava, pegar as imagens, não sei o quê. Se você tem uma inteligência artificial, vai lá, coloca todos os elementos e ela cria o teu mural, gente, na hora. E aí você vai ajustando, tá? Então fica essa dica prática aí, e você rapidinho já pode construir o seu mural sem procrastinar. E aí, claro, que não é só saber o que se quer. Eu insisto, a gente precisa ir além. A gente precisa transformar esse sonho. Se a gente não transforma esse sonho em uma meta e cria um plano e começa a executar, gente, a gente não vai passar de uma pessoa sonhadora. E aí não adianta, esse curso não vai valer nada. Então, o meu desafio, claro que você não vai conseguir fazer isso agora, mas é que você pegue e transforme esse desejo, essa necessidade em meta. Ou seja, acrescente essa meta, por exemplo, construir uma reserva de resiliência. É um objetivo. No valor de R$ 30.000, um prazo até o final de 2027, dezembro de 2027. Isso é transformar um desejo ou uma necessidade, ter uma reserva, em uma meta. Você traz clareza, principalmente de valor e prazo, porque aí fica fácil, você pega esse valor, divide pelo número de meses que você definiu, e você tem um valor que você precisa aportar ali mensalmente. E você ajusta, faz sentido na minha realidade? Não faz sentido na minha realidade? Eu vou alargar o prazo, eu vou diminuir um pouco o valor. E aí você consegue, com essa clareza, criar um plano de ação para cada uma dessas metas. E também eu vou, da mesma forma que eu fiz o outro, esses slides vão ficar com você. Você também pode utilizar a inteligência artificial para te ajudar. Olha aqui, tá pequenininho, gente, mas eu pedi com a ajuda da inteligência artificial e ficou maravilhoso esse plano de ação estratégico. Como eu poderia comprar uma casa de até R$ 550.000 até março de 2028 na cidade de Brusque. Uma casa com 3 quartos, 2 banheiros, e se você pedir, gente, ele manda até anúncios, link de anúncios, tá? Para ele já mostrar quais são as possíveis opções naquele valor. Então, use a inteligência artificial, porque ele trouxe detalhes fantásticos, que talvez só eu pensando, eu não refletiria. E ele ainda colocou perfeitamente o plano de ação, ano a ano. Olha, no primeiro ano, definiu o perfil do imóvel, o orçamento, ó, 2024 a 25. Ele colocou um pouquinho para trás, né? Aí, ó, estabelecer o valor máximo, pesquisar o imóvel, ajustar o orçamento mensal de acordo com essa meta. Aí, ó, construir uma reserva para compra, ampliar fontes de renda e acelerar o aumento de capital, mapear linhas de crédito e financiamento imobiliário, realizar visita, negócio e fechar a compra. Olha que coisa legal que você... E ele ainda detalha.
Então, hoje a gente precisa se modernizar, precisa usar essas ferramentas para o nosso auxílio, ok? Vou mandar lá. E o passo 3, o próprio ChatGPT já falou, gente. Alinhe seu orçamento à sua visão de futuro. Porque um mesmo corpo não ocupa 2 lugares no espaço. E o mesmo recurso não paga 2 contas. Então, a gente vai ter que definir se aquilo é nossa prioridade, se aquilo é a nossa vida extraordinária, a gente vai precisar fazer uma revisão cuidadosa das nossas contas. À luz desses objetivos, dessas necessidades, de quanto a gente ganha, do valor da nossa hora de trabalho. A gente vai ter que ver o que vai precisar deixar de ser prioridade para que a nossa vida próspera aconteça. Tá? A gente vai precisar estabelecer limites para as despesas, a gente vai precisar começar a eliminar os desperdícios. E a gente precisa ter justamente, gente, o quê? O que esse mural vai nos ajudar a ter? Foco. Além de clareza, foco. E aí só vai depender de quem, gente? Da ajuda de Deus, claro, e da nossa determinação de ir até o final na construção da nossa vida próspera. Tá certo? Então, fechei esse bloco, vou parar aqui a gravação